Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um conteúdo. Eu quero tratar com os senhores aqui a respeito do título de número 5 do Código Penal Brasileiro, que trata a respeito dos crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos. Mas eu quero tratar exclusivamente da primeira parte, dos crimes contra o sentimento religioso. O sentimento religioso, ele vai depender de religião para religião, um requisito subjetivo, né? Cada religião que existe tem a sua forma de oferecer seu culto, suas formas de adoração, as divindades que podemos dizer assim, que cada um busca adorar, acreditar, ter fé, enfim. O direito de religião é garantido na nossa Constituição Federal, né? O direito de você ter uma religião, o direito de você mudar de religião, de fundar uma religião, de você ir para uma outra religião, enfim, é um direito constitucional. E sentimento religioso é algo que é inerente às religiões, algo muito forte nas religiões evangélico, enfim, qualquer um que busca uma forma de fé. E isto é um sentimento muito subjetivo. Possa ser que não seja um sentimento religioso para uma religião e o mesmo sentimento não seja para outra religião. Isso vai, né, de religião para religião. Para ilustrar a nossa conversa de hoje sobre esse título 5, se vem comentando, se vem questionando essa questão de alguns vídeos, né, que foram publicados em direção ao pastor Ailton José Alves. Eu poderia aqui usar qualquer outra religião ou qualquer outra que nós temos conhecimento de alguns fatos, mas aí eu quero justamente ilustrar a questão do pastor Ailton, né? Vocês sabem que o pastor Ailton, nesses últimos 3, 4 anos, vem sendo aí alvo de muitas críticas, questionamentos por parte de alguns blogueiros, youtubers. E eu fui fazer aqui uma pesquisa e eu encontrei aqui alguns vídeos que foram publicados. Existem alguns vídeos, analisando o conteúdo de alguns vídeos, eu percebo que muitos deles estão dentro de um padrão constitucional. Quando eu falo de um padrão constitucional, eu estou dizendo do direito de liberdade de expressão exercido dentro do seu limite. Isso é garantido. Com isso, eu não quero dizer aqui que A ou B ou qualquer outra pessoa não possa chegar e criticar o pastor Ailton ou criticar qualquer pessoa. Todos podem livremente fazer a sua crítica, trazer a sua objeção, principalmente quando você vai se referir a um líder, qualquer líder, que está sujeito mesmo a receber crítica. Um líder, ele sabe que quando ele assume uma determinada posição na sociedade, ele vai ser alvo de crítica, ele vai ser criticado, ele vai ser cobrado pelos seus atos. Agora, a liberdade de expressão, ela não pode ser usada de forma assim abusiva, a extrapolar os limites que são garantidos pela própria Constituição. Até o próprio pastor Ailton, ele é ciente disso, ele sabe que pode ser criticado, tá? Ele sabe que pode ser alvo de muitas críticas e ele aceita isso. Eu tenho certeza absoluta que ele aceita isso, porque ninguém é absoluto. Agora, nós temos que analisar bem a questão da liberdade de expressão, se ela não está sendo exercida fora dos limites que garante a Constituição. Então eu fui aqui, entrei em algumas páginas blogueiros, por exemplo, YouTube, e fui observar alguns vídeos, né? E eu separei um aqui, eu vou deixar o link na descrição aqui do... Talvez eu deixe, vou ver se eu deixo ou não, talvez não seja necessário, mas de repente eu posso deixar aqui o link do vídeo
para você analisar bem a capa do vídeo, né? A capa do vídeo. Então hoje vamos tratar aqui sobre o sentimento religioso dentro do Código Penal. Vamos ler aqui, em primeiro lugar, o artigo 208 do nosso Código Penal, né, que é, no seu título 5, ou no capítulo 1, fala dos crimes contra o sentimento religioso. Vamos ler aqui. Escarnecer de alguém publicamente. Escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa. Então, veja só, vamos grifar aqui o verbo escarnecer, ok? Vamos separar aqui o verbo escarnecer e vamos grifar aqui a palavra, temos aqui escarnecer de alguém publicamente, a palavra publicamente. Vamos separar aqui a palavra publicamente também. E também a palavra função religiosa. Então, nessa parte inicial do dispositivo do artigo 208, Código Penal diz escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, ok? Por motivo de crença ou função religiosa. Então, o que é que eu fui observar aqui? Eu pesquisei aqui um vídeo nas redes sociais, né? Vamos abrir aqui no canal do nosso YouTuber. E temos aqui, antes de falar sobre esse vídeo, eu quero dizer o seguinte. Então, hoje nas religiões você tem religiões que usam símbolos, né? Religiões que usam figuras, forma a maneira de relação do líder com seus súditos, até a forma dos súditos se relacionarem com o seu líder. Isso também faz parte da questão religiosa, né? Da solenidade religiosa, desse sentimento religioso. Então, o sentimento que os súditos têm com o seu líder, a relação do líder com os súditos, isso tudo está dentro do sistema, isso tudo está dentro do sentimento religioso que o Código Penal fala aqui, ok? Dos crimes contra o sentimento religioso, ok? Então, vamos escolher aqui um vídeo. Então, eu tenho aqui uma capa de um vídeo que foi publicado. O pastor Ailton está na capa desse vídeo. E aqui em cima foi colocado um anjo voando, né, em forma de um bebê. E você sabe que quando a gente vai desenhar um anjo, ou alguém desenha um anjo, coloca tipo uma coroa, né, na cabeça, né? Assim. Então, está aqui o pastor Ailton e em cima da cabeça dele tem essa roda, né, assim como se fosse, e um anjo voando em cima dele. E embaixo você tem um título, uma legenda que foi colocado, o anjo da igreja. Então, quando você analisa essa foto, nessa capa, você percebe rapidamente essa questão, que ela pode, né, apesar de parecer algo engraçado, né, por exemplo, apesar de parecer algo engraçado, mas às vezes o que pode ser engraçado pode configurar um crime. Então veja bem aqui o que diz o artigo 208 do Código Penal que nós lemos, né? Escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa. Então, quando você vê aqui essa foto do pastor Ailton, né, com um anjo voando aí ao seu lado, tipo uma coroa na sua cabeça, né, como se fosse o anjo, e embaixo você tem lá a legenda, né, o anjo da igreja. Isso aqui, na verdade, deixa entender que poderia se tornar, pela dicção aqui do Código Penal, um escárnio. Por quê? Porque vamos ver o que aqui representa o significado do verbo escarnecer, né? Vamos ver aqui o que diz aqui o dicionário sobre o significado do verbo escarnecer.
fazer escárnio de algo ou alguém, zombar ou ridicularizar alguém. E também censurar sem piedade, ridicularizar ou zombar. São os significados. Fazer pouco de alguém, escarnir, mas a parte mais significativa aqui é censurar sem piedade e ridicularizar. Então, quando você pega ali a foto do pastor Ailton, ou qualquer outra pessoa, mas aqui eu estou escolhendo do pastor Ailton, e você coloca um anjo, né, em cima da cabeça dele, aquela coroa, né, e coloca o anjo da igreja, você acaba saindo da sua liberdade de expressão e entrando nessa questão da ridicularização. Né? E essa ridicularização não é em relação ao pastor Ailton. Essa ridicularização é em relação à sua função, a sua função como pastor, que aqui o Código Penal diz, né? Escarnecer publicamente por motivo de crença ou função religiosa. Então ele exerce aí, todos sabem, a função de pastor-presidente, e na função dele ser pastor ou qualquer pastor, e você coloca aí um anjo em cima voando, né, como se tivesse um anjo voando, e embaixo coloca o anjo da igreja, é como se você estivesse querendo escarnecer ou ridicularizar dessa função religiosa. E essa função religiosa que ele exerce engloba um sentimento, né? Engloba um sentimento religioso. É um sentimento religioso, por quê? Porque toda, no caso, a Assembleia de Deus tem ele como pastor. Ele é o pastor presidente. E aí, quando você faz essa montagem, né, você faz aí uma montagem e o coloca numa rede social e coloca um anjo voando e coloca o anjo da igreja, você está querendo levar essa subconotação da sua montagem à função que ele exerce, né? A função que ele exerce. Então, o que parece ser algo, uma brincadeira, né? O que, por exemplo, teve uma outra montagem aqui, já em outro canal, que ele foi colocado aqui com uma roupa de rei, né? Ele estava lá, ele foi colocado com uma roupa de rei e colocaram uma coroa sobre sua cabeça, né? Então, isso também é escarnecer, é também ridicularizar. Tem outra montagem aqui, em outro canal aqui, um canal, por exemplo, que tem o púlpito ali do templo central, né? Tem um púlpito do templo central e colocaram a foto, né, da instituição, né, a foto da instituição, e colocaram, acho que deve ser um lobo, né, vestido de ovelha, até parece engraçado, né? Se colocou ali o púlpito, né, no templo central, e um lobo em cima uma ovelha, como se o lobo tivesse dentro da roupa, né, da ovelha. E vocês sabem que o púlpito é um local de utilização, um púlpito é um lugar considerado sagrado, né, a maioria das igrejas. Né? Então aqui a ridicularização aqui não foi em relação já ao pastor Ailton, aqui foi em relação ao próprio púlpito, né, da própria instituição. Então aqui a vítima já se torna, né, a Assembleia de Deus aqui. Né? Até porque você pode visualizar pessoas que estão aqui sentadas, por exemplo, que são da Assembleia de Deus. Você tem como identificar essas pessoas. Então, o que acontece? Não vai recair isso que eu falei agora do púlpito, nesse artigo 208, parte A. Vai recair no mesmo artigo 208, mas aqui na última parte, que é vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Então, o púlpito ali ele é um objeto que faz parte, né, do culto, da questão religiosa. Aí fica um pouco mais brando, né? Mais brando. Mas mesmo assim, isso pode levar a um entendimento de escárnio, de vilipendiar, por exemplo, o local que é destinado, né, a culto, o local ali que é destinado
a adoração, mas o que realmente representaria o maior risco dessa publicação é essa primeira parte que nós falamos da função religiosa, quando foi feito aí essa montagem, né, do pastor Ailton, né, essa montagem com o anjo em cima, né, como se ele fosse um anjo. E essa questão de anjo, de onde veio essa questão de anjo da igreja que poderá levar a uma caracterização de crime, por exemplo? Vocês sabem que quando foi escrito o livro do Apocalipse, que foi a revelação feita a João na ilha de Patmos, e ao anjo que está, tem lá a expressão em Apocalipse, né? Ao anjo que está na igreja, eu fui pesquisar os estudiosos da Bíblia e pude ver que existe uma certa controvérsia. Uns acham que o anjo seria o pastor daquela igreja, outros acham que não, que seria outro ser angelical que estava ali em cada igreja. Na verdade, o que mais se corrobora, o que mais se comenta, o que mais se acredita é de que o anjo seria realmente o pastor. Então, por conta disso, existe esse sentimento, né? Esse sentimento nas igrejas hoje, principalmente na Assembleia de Deus, de que o pastor Ailton é o anjo da igreja, né? Ele é o anjo da igreja. Então, existe esse sentimento em toda a igreja, que ele é o anjo da igreja, e isso é uma tradição que vem não só do próprio pastor Ailton, vem do pastor anterior, né, o pastor Leôncio, o pastor José Amaro, como também se adota a esposa, né, do pastor presidente como a mãe da igreja, quando ela chega, por exemplo, nos templos, né, nas igrejas, nas reuniões, ela é tratada como mãe, chegou a nossa mãe. Existe tudo isto são sentimento religioso, né? O nosso pai, ou ele é o anjo da nossa igreja. Então, quando você faz essa montagem ali e coloca a imagem do pastor, ou dele ou de qualquer outro pastor, e você coloca ali um anjo voando e coloca o anjo da igreja, trazendo essa conotação de zombaria, de escárnio, isso pode configurar aqui a parte A do artigo 208, porque você acaba atingindo essa função religiosa. Com isso, não estou dizendo que o pastor Ailton é incriticável, não. Ele pode ser sim criticado, as pessoas que o criticam podem continuar criticando, porque é livre, a liberdade de expressão. Isso não vai tolir o direito de que você traga a sua opinião de forma contrária, mas de qualquer forma é preciso se ter um cuidado nessa questão da religiosidade, porque o sentimento religioso ele recebe a proteção do direito penal, não só do direito civil, para fins de danos morais, mas para a questão penal também, porque está em jogo aí o sentimento religioso. E esse sentimento dessa relação de anjo da igreja para com a igreja existe, principalmente na Assembleia de Deus, é que realmente existe de forma mais acentuada essa questão de considerar que o pastor presidente ele é o anjo da igreja, tá bom? Foram apenas explicações trazendo aqui à luz no direito penal a respeito dos crimes contra o sentimento religioso. E nesse mesmo artigo 208 você tem aqui na parte B, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto, né, de culto religioso. É preciso tomar muito cuidado nessa questão também de fazer as montagens dos vídeos, colocando ali, por exemplo, o templo central, colocando o púlpito ali do templo central e colocando imagens, montagem. Isso pode ultrapassar o limite da liberdade de expressão. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.